Fala galera, beleza? Vamos lá para mais uma aula agora. Estava aqui agora arrumando antes de começar a aula, mas vamos lá. A aula agora é de concordância. E o que é a concordância? O que é? Ah, professor, não sei. Concordância é um acordo. Concordância é um acordo. Como assim? Quando eu falo, quando eu digo, nós entramos em acordo. Quando vocês entram em acordo, não houve uma concordância? Exatamente, isso é a concordância. E aí vai ocorrer como a concordância? Vai ocorrer entre o sujeito e o verbo. Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. É o que acontece, é a concordância. Beleza. Aí, veja comigo. Apagando aqui. E você observa o exemplo. O professor explicou o conteúdo. Quem é que explicou o conteúdo? O professor. É o nosso sujeito. Lembra lá da aula de sujeito? Quando falamos dos tipos de sujeitos? Pois é. Você precisa disso agora. Olhe para o sujeito. É um núcleo só. Se é um núcleo só, o sujeito é simples. E esse sujeito simples está no singular. Se o sujeito está no singular, o verbo também fica no singular. Isso é concordância. Singular, sujeito. Verbo também no singular. Quer ver? Olha só, coloca outro contexto. Os professores explicaram o conteúdo. Quem é que explicaram o conteúdo? Os professores. Sujeito. O professor é simples também, não é? É simples também porque o núcleo é somente professores. Legal. Quem é que explicaram o conteúdo? Os professores. Tá? E explicar é o verbo. Só que aí você observa bem que agora o seu sujeito está no plural. Sujeito no plural. Se o sujeito é no plural, o verbo também tem que ficar no plural para concordar. Concordar. Beleza. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Viu lá, né? Sujeito singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Vem comigo. Vem comigo, minha aluna. Vem aqui a questão. Questão do TCU. Tribunal de Contas da União. Trouxe só o contexto para você. Vem ocorrendo a transformação. Joga na tela, por favor. Vem ocorrendo a transformação da sociedade e a consolidação de valores. Vem para cá. Só corrigir aqui. Pronto. Legal. Vem ocorrendo a transformação. A prova pergunta. A substituição da forma verbal vem por... Preservaria a correção gramatical do texto? Professor, e agora eu não sei. Vem comigo, vem comigo. Vem cá, meu aluno, presta atenção. O que é que vem ocorrendo? Professor, vem ocorrendo a transformação. Vem ocorrendo a transformação e a consolidação. Você tem o seu sujeito. E esse sujeito ele é composto, porque tem transformação e consolidação. Composto. Sujeito composto. Legal. Beleza, meu aluno? O sujeito é composto aí. Tem dois núcleos, o sujeito é composto, lembra disso? Se o sujeito é composto, o verbo vai para o plural, tem que concordar. Só que aqui tem um caso. Esse sujeito composto, ele foi posposto. Isso mesmo. Ele está após o verbo, posposto. Posposto ao verbo. E aí, se ele foi posposto ao verbo, olha que bacana que acontece aqui. Ele aceita duas concordâncias. Duas concordâncias são, posso colocar vem, exatamente como está lá grafada, com acento, vem. Se você colocou vem com acento, é uma concordância lógico-formal. É o mais aconselhável que você concorde, porque você está concordando com o texto, com o sujeito, mas você pode concordar com o mais próximo. É o vem, concordando com transformação. E aí a concordância é uma concordância atrativa. Atrativa. Ou, se você preferir, estilística. Ah, professor, esse é meu estilo. Isso. Seu estilo é concordar desse jeito. Então, você pode ter as duas concordâncias. Você pode concordar com todo mundo se o sujeito estiver posposto. Por quê, professor? Porque se estiver antes, não tem como. Se estiver antes, você tem que concordar perfeitamente. Anteposto. Se ele estiver anteposto, vai concordar certinho. Agora, as duas formas estão corretas e a questão está
Correto, eu posso sim substituir sem prejuízo nenhum para a correção gramatical do texto. Legal? Tranquilo esse caso? Então vem comigo. Agiram cuidadosamente o policial e o delegado. Eu posso trocar a forma verbal agiram por agiu? Pode, professor. Coloca aqui, ó. Agiu? Veja se pode. Quem é que agiu ou quem é que agiram cuidadosamente? Professor, o policial e o delegado é o nosso sujeito, é um sujeito composto. Legal. E aí lembra que eu te falei? Sujeito composto, você concorda com todo mundo, com os dois núcleos, ou você concorda somente com o mais próximo. Ou você faz a concordância atrativa, ou você faz aquela concordância que eu acabei de falar, lógico-formal, que é mais aconselhável. Tranquilo? Então as duas formas estão certas. Agiu cuidadosamente o policial e o ladrão, o delegado, ou agiram. Veja o outro contexto, ó. Morreram o deputado e o ministro. Trágico. Quem é que morreram? Professor, o deputado e o ministro? É o sujeito. O sujeito é composto? É composto? É composto? Legal. Então, deputado e ministro. Lembra lá que eu posso, como eu te falei, eu posso concordar com todos, ou se eu preferir, somente com o mais próximo. Morreu o deputado e o ministro. Morreu o deputado e o ministro. Legal até aí? Firmeza? Tranquilo? Então, coloca na sua cabeça. Quando houver sujeito composto, posposto ao verbo, ou seja, após o verbo, você pode, eventualmente, concordar, lógico-formal, ou você pode fazer a concordância atrativa, que é com o mais próximo. Mais próximo, professor. Por quê? Porque se eu tivesse aqui os deputados, não tem como eu colocar morreu os deputados. Aí tem que ser morreram os deputados, porque você vai concordar com o mais próximo. Fechou? Legal? Então vem comigo. Vou colocar um slide branco, porque eu quero que você veja uma coisa aqui, meu aluno. Eu quero que você se preocupe com pelo menos dois caras, dois verbos. Talvez eu já tenha até falado com você, mas vou reforçar, que é o verbo ter e o verbo vir. Por quê, professor? Porque você tem que saber concordá-los. No singular, o verbo ter, eu tenho ele, tem. No plural, eu tenho eles, tem. Com acento circunflexo. O mesmo acontece com o verbo vir. Ele vem. No plural, eles vem. E aí com acento circunflexo. Tá? Isso vai acontecer com o verbo ter e vir, eventualmente, essencialmente. Tá? Se preocupe com eles, porque eles costumam cair em prova. Prova diz lá, assinale a alternativa em que há erro de concordância. E coloca 3, 4, 5 alternativas e retira um acento desse. Dá uma raiva, não dá? Pois é. Então, não vai perder uma questão por isso. Vamos comigo lá. Vem cá, meu aluno. Agora, além desses casos que nós vimos, sujeito anteposto, sujeito posposto, nós temos sujeitos construídos com os termos. Agora, você vai ter que ver vários casos, vários termos. Na letra A, você tem um e outro, ou, no outro contexto, nenhum, nem outro. Como assim, professor? Olha só. Um e outro fez a lição. Só que nesse caso, como você observou bem, o sujeito é um e outro. Você pode concordar no singular ou você pode ir para o plural. Isso mesmo. Ou no singular ou no plural. Já no caso, um ou outro, ó, um ou outro fez a lição. Um ou outro é sujeito, certo? Nesse caso, você tem que deixar somente no singular. Olha lá, o ou me ajuda, né? É um ou outro fez a lição. Aqui um e outro. As duas formas ele aceita. Tanto singular quanto plural. Aqui é somente singular. Beleza? Então vem comigo, meu aluno. Letra C. A expressões partitivas seguidas de nome no plural. Aquelas expressões que indicam parte. Quando está com o nome no plural, olha o que acontece. A maior parte das pessoas foi ao evento. A pessoa mais fica feio. Quem é que foi ao evento? A maior parte das pessoas.
Tá? Não interessa se fica feio ou não. Presta atenção, meu amigo. Presta atenção. Quando eu tiver aqui, ó, a maior parte, a maioria de... essas expressões que indicam parte, partitiva, partição. O que acontece? Você pode concordar com a expressão, que foi o caso, foi, ou você pode concordar, se o nome estiver no plural, que tem que estar no plural, né, seguida de plural, você pode concordar com o nome no plural. Foi ou foram ao evento. As duas formas estão certas, meu amigo, tá? A maior parte foi, ou a maior parte das pessoas foram. Agora, em coletivos no geral, o cardume nadou o rio acima. É singular. É singular. Isso é claro, é evidente. Quem é que nadou o rio acima? Professor, o cardume. O sujeito que é um sujeito singular tem que concordar. O sujeito singular, coletivo. Tá? Coletivo. Boiada, cardume, por aí vai. Letra E da escola. Vem cá, meu aluno. Expressões que indicam quantidade aproximada, seguida de numeral. Coloque lá para você enxergar melhor. Coloque na tela, por favor. Expressões que indicam quantidade aproximada, seguida de numeral. Então, as expressões que indicam quantidade aproximada, seguida de numeral. Olha só. Cerca de 20% do eleitorado compareceu às urnas. Neste caso, você vai concordar, olha aqui para mim. Você não concorda com 20%. Você vai concordar com a parte específica, que nesse caso é eleitorado. Ó, quem compareceu às urnas? O eleitorado. Quer ver? Deixa eu colocar. Cerca de 20% dos eleitores. 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 No caso aqui, ó. 20% dos eleitores compareceu? Não. Aí você coloca 20% dos eleitores compareceram. 20% dos eleitores compareceram. Então aqui, quando essas expressões que indicar quantidade aproximada, 20%, e quando eu falo quantidade aproximada, nada de falar. Havia 22 pessoas na sala. Não, por favor. Havia cerca de 22 pessoas. Nada a ver, cerca de. Porque indica aproximação. Então, você vai falar o quê? Números fechados. 20, 25, 30, 35, 40, tá? Números fechados. Nada de especificar, porque é aproximadamente. Aí você concorda com um termo específico. Eleitorado compareceu. Agora, eleitores compareceram. Você concorda no plural. Beleza? Vem comigo no próximo. Joga na tela. Com F, com pronomes indefinidos ou interrogativos, seguidos de outro pronome. Isso mesmo, com esse pronome aí, ó. Olha o que acontece. Vem cá comigo. Vem pra cá. Quem de nós fará as questões? O que acontece aqui? Quando você tiver um pronome que é indefinido, quem? Seguido de outro pronome, nós. O verbo, ele pode concordar. Terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular. Ou ainda ele pode concordar, neste caso, com o pronome nós. Faremos, ó. Nós faremos. As duas formas estão perfeitas? Perfeitas. Então eu posso concordar. Quem de nós fará? Ou quem de nós faremos as questões? As duas formas estão corretas. Tranquilo até aí? Então vem pra cá, meu aluno. Siga mais. Com a palavra que. Oh, que legal. Pode deixar aqui comigo? Fica aqui comigo. Olha pra mim que eu sou mais bonito. Esse professor se acha, né? É. Tem que ser mesmo. Minha mãe sempre fala que eu sou bonito. Eu acredito. Palavra que. Fui eu que fiz a diferença. Com essa palavra que, você vai concordar. Presta atenção nisso aqui, meu amigo. Presta atenção. Aqui você vai concordar, ó, com o termo anterior ao que? Eu. Se fosse ele, foi ele que fez. Nesse caso, fui eu que fiz. Com a palavra que, você concorda com o termo antecedente. Por que, professor, você está falando isso? Porque olha só, com a palavra quem, fui eu quem fez. Fui eu quem fez. Você concorda, ó, com quem? Terceira pessoa do singular. Ah, professor. Isso mesmo.
Percebeu? Então, se é com que, você concorda com o termo antecedente. Com quem? Terceira pessoa do singular. Porque você vai concordar com quem? E não com o termo antecedente. Fui eu quem fez a diferença. E no outro contexto, fui eu que fiz a diferença. Isso é questão de estilo. O autor escreve como ele achar melhor. Mas se escreva correto, por favor. Seja uma pessoa insuportável. Legal? Vem comigo, meu aluno. Pronto. Pagando aqui também. Com a expressão dos que. Também é importante na sua vida. Professor, mas são muitas expressões, né? Isso quer dizer que você vai ter que decorar. Vai ter que estudar. Estuda esse negócio aí porque é importante. Expressão dos que. Ele foi um dos que fez a diferença. Quando eu tiver essa expressão, quem é que fez a diferença? Ele. Mas ele está dizendo, ele foi um dos que. Um dos que fez a diferença. Com essa expressão, um dos que, você concorda no singular ou você concorda no plural. As duas formas estão perfeitas, tá? Ele foi um dos que fez ou ele foi um dos que fizeram. Por quê? Porque é assim, tá? Por quê? Palavras sinônimas. Quando você tiver palavras sinônimas, que são sentidos semelhantes, significados semelhantes, iguais. Com essas palavras, você opta. Você pode ter singular ou plural. Quer ver? Bondade e misericórdia. Professor, mas o sujeito está anteposto. Eu sei, mas é um caso específico. Quem é? Bondade e misericórdia habita a alma do ser humano. É verdade, ela não é? É, professor, só de alguns. Tá, tudo bem, eu concordo com você. O que é que habita? Quem habita? Bondade e misericórdia. É sujeito. Só que aí você percebe comigo, meu amigo, que bondade e misericórdia são sinônimos, sentidos semelhantes. E aí o verbo, eventualmente, ele fica no singular, se você preferir, ou no plural, se você preferir. Porque as duas formas estão corretas, perfeitas. Legal? Mole? Difícil? Não? Posso tocar o inteiro? Pode, professor. Então, se liga aí com palavras sinônimas. Vamos a uma questão de prova? Você não quer? Não, mas vai. Joga na tela, por favor. Fala de preguiça. Joga na tela a questão. Leia comigo a questão. No segundo período do texto, a forma verbal evita, empregada no singular, poderia ser substituída pela forma flexionada no plural, evitam, caso em que concordaria com estudiosos, sem que houvesse prejuízo gramatical para o período. Professor, ele falou então que eu poderia colocar evita, que está no singular, no plural, concordando com estudiosos, sem prejuízo gramatical para o texto. Vamos ver o texto. Leia o texto comigo, vem cá, lê lá. Um caso de amor e ódio. A maioria dos estudos evita os clichês como o diabo foge da cruz, mas as frases feitas dão um tom do uso da língua. Vem comigo agora, vem cá, olha pra mim. Olha pra mim, que essa você vai acertar. Quem é que evita os clichês? Professor, a maioria dos estudiosos. A maioria indica expressão partitiva? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você pode concordar com maioria ou você pode concordar com estudioso. Falei disso, não falei? Falei. Isso quer dizer que pode ser evita ou pode ser evitam. Isso mesmo. As duas formas estão corretas. Perfeitas. Então a questão está o quê? Certo, professor? A questão está correta. Vamos mais uma questão. Vamos mais uma. Larga de preguiça, vem cá. Questão número 2. Joga na tela, por favor. A forma verbal, sabe, no texto, está flexionada para concordar com o núcleo do sujeito. Então ele falou que a forma verbal flexionou para concordar com o núcleo. Vamos ver. Hoje, 13% da população não sabe ler. Olha para mim, por favor. Ele falou que ela está flexionada para concordar com o núcleo. Quem é o núcleo do sujeito? 13%? Não. População, galera. Ué, professor, lembra lá que eu falei que tiver essa porcentagem? Ele vai concordar com quem? Com população? Com um termo específico, com o núcleo, nesse caso? Então, a questão está certo. Agora, se no lugar de população estivesse
pessoas. 13% das pessoas não sabem ler? Não. 13% das pessoas não sabem ler. Quer ver, ó? Se eu colocasse aqui, ó, pessoas. Coloquei pessoas. Se eu colocasse pessoas, o verbo ele vai ter que flexionar agora para concordar. E aí você coloca o quê? Sabem. Sabem. Neste caso, então, ele utilizou de forma correta o mecanismo de concordância. E o item está certo. Viu aí que é uma questão da Polícia Federal, feita pelo CESP. Vamos mais comigo. Vem mais. Questão de número 3, joga na tela. 3 é a boa. Questão aí do MPU, feita pelo CESP. Se o verbo da oração, mas a maioria dos analistas aposta, estivesse flexionado no plural, apostam, o período estaria incorreto, visto que, de acordo com a prescrição gramatical, a concordância verbal em estrutura dessa natureza deve ser feita com o termo maioria. Olha para mim, olha para mim. Essa questão você já sabe dizer se está certo ou está errado? Ele falou para você que se estivesse colocado no plural, ficaria incorreto. Apostam. Ó, quem é que aposta? Professor, a maioria dos analistas. Isso, a maioria de expressão que indica partição, partitiva, é. O que acontece? Você pode concordar com o termo maioria, ou se você preferir, com especificidade, analistas. As duas formas estão corretas. E ele ainda fala lá embaixo, ó, em estrutura dessa natureza, deve ser com o termo maioria. Não, pode ser. Tira esse deve e fala, pode. Pode. Por quê? Porque pode concordar com a maioria ou pode concordar com analistas. Questão está errada. Questão errada. Vamos mais uma. Questão número 4. A substituição de teria por teriam não altera o sentido, nem a adequação gramatical do trecho. Então ele falou que não alteraria tanta correção, tanto sentido. Vamos ver? O valor de suas casas, que serviam de garantia para os empréstimos, teria de continuar subindo indefinidamente. Olha para mim, olha para mim. Vem cá, meu amigo. O que é que teria de continuar subindo indefinidamente? O que é que teria? Eita, professor. O valor de suas casas, galera. Olha aqui. O valor de suas casas. Ué, professor. E esse que serviam de garantia para os empréstimos? Esse que serviu de garantia para os empréstimos, nada mais é, nada menos é que a nossa oração subordinada, adjetiva, explicativa. Você se lembra disso, não se lembra? Ah, tem que lembrar. Esqueça essa oração. Olha para o sujeito agora. Sujeito singular ou plural? O valor, professor. O sujeito é simples. O valor está no singular. Então, o verbo também fica no singular. E a questão está o quê? Errada, professor. Questão está errada. Questão errada. Difícil até aí? Mole, é ou não é? Oh, meu Deus. Chegamos ao fim de mais uma aula. É uma tristeza quando isso acontece. Você não sente também? Também sinto. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário. Diga lá. Comente, por favor, a sua dúvida. Beleza? Então, fiquemos por aqui. Até a próxima. E eu estarei com você. Um abraço. Tchau, tchau.